Tudo bem, e você? Tudo bem? Que bom falar com você mais uma vez aqui, PH. Já estamos aqui craques em fazermos lives juntos. Sim. O Sonata é um mago. Por quê? Ele estava lá. Ele mora numa cidade de 17 mil habitantes, de Esplendor, Minas Gerais. E ele estava vagando por aí. Vou falar números dele, porque a gente fez uma live que ele revelou esses números. Ele estava lá com 12 mil reais de faturamento em 6 meses. Menos de 2 mil reais por mês. E aí ele entrou lá com a gente. E, assim, qual que é a virtude dele? Que eu tô contando essa história só para falar o que vocês têm que fazer dessa live aqui. Ele aplicou o que ele aprendeu. E nos outros 6 meses, ele foi para 88 mil reais de faturamento, em 6 meses. Por quê? Porque ele fez. Então, eu estou Que legal. contando a experiência do Sonata só para deixar claro que o que vocês vão ver aqui é muito importante que vocês apliquem. Sim. Parece clichê, mas ela só é clichê porque é uma frase que funciona. Tem que aplicar a parada. E vou acrescentar duas coisas antes de passar novamente a bola para a Lorenza. Que, pessoal, primeiro, estamos juntos aí em relação a estar perdido. Por quê? Se você não sabe como cobrar ou tem medo de cobrar, fica tranquilo, fica tranquila, porque estamos juntos. Tá? Isso não é sua culpa, não é minha culpa, não é culpa da Lorenza, porque a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. Então, se você, eu tenho certeza que você vai assistir isso que a gente vai falar para vocês, você vai falar assim, PH, mas se eu cobrar esse valor, a noiva não vai fechar, mas eu tenho medo de cobrar, fica tranquilo, que faz parte do processo. Todo mundo passou por isso, eu passo por isso. Se você pedir para eu cobrar 10 mil reais em 2 músicos, eu vou tremer na base, porque cada um está num estágio, e a gente sempre, o importante é a gente sempre estar crescendo, mas você vai sentir medo, é normal, estamos juntos, todo mundo passa por isso, até a Lorenza passa por isso, cada um no Muito, seu nível, gente. Todo ano eu passo por né? isso, cada vez que eu né? vou organizar minha proposta. Mas a gente tem que encarar isso de frente. Eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer é realmente encarar isso de frente e tentar aplicar sempre essas dicas que hoje, principalmente o PH vai estar trazendo aqui de uma maneira bem didática para a gente. Não quero pegar aqui a bola para mim, fica à vontade de pegar, mas só para dizer que realmente é uma dor e eu quero contar um pouquinho do meu começo, que eu tive muita dificuldade. Então, vou esperar você finalizar aí para poder contar essa história. Finalizando aqui a minha parte, só para falar para vocês, não, se você tem problema com isso, não é sua culpa. Porém, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O conteúdo que vocês vão receber hoje já não vai valer aquela desculpa de eu não tenho acesso a conhecimento. Então você vai ter acesso aos fundamentos. Eu estava conversando com a Lorenza antes da live. O que não é essa live? Essa live não é um curso completo de gestão financeira, porque isso precisaria de mais horas e não é essa a proposta. A proposta é você pegar os fundamentos da precificação para você não pagar para trabalhar e para você saber o quanto você precisa ganhar para você ficar rico. Então, Adorei, PH, eu tô adorando esse tema, tô adorando. Eu queria começar esse assunto, que é um assunto realmente, acho que tem muitas dores, todo mundo tem muita dor com relação a isso. E quando eu comecei o meu trabalho, foi também muito por esse caminho, assim, eu tinha muito medo de cobrar. Lembro do meu primeiro cachê, do meu primeiro casamento, que eu realmente ganhei um valor de custo, dava para pagar um cachê simbólico para mim, um cachê de um músico, mal e mal, o cachê de um músico, e o transporte, que era um casamento fora de São Paulo, era em Campinas, meu primeiro evento com voz e violão que eu fiz, sem ser harpa e voz, foi um que eu lembro com muito carinho. E foi muito difícil essa questão da precificação, PH, porque primeiro a gente tem medo, os noivos costumam chorar muito, e a gente acha, encara apenas como, de repente, você cobrar apenas aquele cachê daquele dia, o valor da sua hora ali, e inclusive de uma hora, como se fosse só uma hora que você, né, tivesse ali para aquela apresentação, sendo que a gente ignora completamente todo o pré. Às vezes os músicos ficam realmente completamente equivocados, ignorando todo o processo e acreditando que o que tem que ser cobrado é apenas aquele valor específico para aquela hora de apresentação. E eu acho que é aí que mora o grande equívoco, porque você começa a realmente, como você já comentou, a pagar para trabalhar. Quando você começa a compreender os custos todos que estão envolvidos, né, com relação ao evento e tudo mais, não paga de jeito nenhum. Então, PH, eu acho que vou deixar a bola contigo aí. Eu acho que eu vou ficar aqui de ouvinte por enquanto para esperar a sua introdução, aí, essa apresentação do tema, e a gente seguir depois para algumas perguntas também, e a gente se acrescentando aqui com relação a isso. Tá, tudo bem. Você quer contar a sua experiência com precificação ou você quer que eu
comece aqui? Olha, PH, a minha experiência com precificação foi realmente essa, de que no meu início eu não tinha nenhuma noção com relação a isso, cobrava apenas um cachê do músico, um para mim, e aquele custo de transporte, ignorando completamente Certo. todo o pré, toda a questão de repente, de ter que manter a minha empresa ali aberta até aquele casamento. Isso foi algo que eu fui aprendendo aos poucos, principalmente quando eu comecei a receber pedidos de eventos que seriam realizados no ano seguinte, né? E comecei a pensar, puxa, agora esse casamento, eu tenho 12 meses em contato com essa noiva. Quer dizer que nesses 12 meses eu tenho que estar aqui firme e à disposição, inclusive, desse casal para responder e-mails, para responder a qualquer dúvida que seja, para começar a elaborar materiais que mantenham esse casal motivado e inspirado a estar, né, a fazer o casamento comigo até o ano que vem. Aí eu comecei a entender esse giro, como que isso girava e qual era a importância de eu, então, entender que eu precisava cobrar, além desse momento que eu estaria lá com eles, cobrar por esse atendimento, cobrar por essa manutenção, né? E isso só foi evoluindo cada dia mais. Depois, quando eu comecei a ter mais eventos, você pensa, puxa, agora eu tenho mais eventos, mas aí você também tem mais despesas, né? Você tem que começar a fazer outras existem outros gastos, né? Um deles, inclusive, é às vezes essa questão que a gente comentou ontem, da manutenção do equipamento, que no caso dos cantores é, por exemplo, ter sempre um acompanhamento com fono, acompanhamento médico. Todos esses custos, assim, é o que precisa ter no sua planilha ali para manter a sua empresa funcionando. Então, PH, eu acho que isso foi algo que eu fui aprendendo na marra enfim, fui subindo meu cachê ano após ano, consegui, né, colocar esses custos, consigo ir crescendo cada vez mais e principalmente reservando também uma parte para reinvestir no meu trabalho. Mas foi algo que eu aprendi realmente na marra, assim. Então, está sendo muito legal ter essa experiência contigo agora, de vir agora já muito mais com essa organização, já para poder pegar alguém que está começando e já ter todos esses insights e toda essa organização financeira, né? Com certeza, Lorenzo. E você comentou uma coisa que é interessante, que é aquela coisa. Quando a gente começa, a gente tem um casamento a cada 6 meses. Então, o cachê por músico, você fica felizão. Você sai do casamento, já vai tomar um suco lá, com uma porção de batata, e é uma grana que entra, você fica muito feliz. Só que, por exemplo, quando você entra na pegada de fazer 120 casamentos por ano, você fala, meu Deus, preciso de gestão. Né? O que é gestão? Eu preciso organizar, porque para funcionar a empresa, eu tenho que girar um monte de coisa, né? Fazer contrato, suporte, recibo, atender cliente, enfim, aquela coisa de sua manutenção, se eu precisar investir em material, contratar equipe, né? Porque no caso, aqui no meu universo, eu já estou na fase de contratar equipe, de construir equipe, então tem muita coisa. Quando você faz, vou repetir, quando você faz um casamento por mês, você não sente. Quando você passa pelo que eu passei em 2017, que eu já vou contar, que trabalha, todos os músicos ganham muito bem, você fica com a cabeça deste tamanho e sem um tostão furado no bolso. Foi quando a minha consultora, que por coincidência minha mãe, falou para mim, PH, se for para você continuar cobrando esse valor e ganhando isso, ou você vai mandar voltar para a Toyota ou você volta a tocar em bar. Ou trabalho de freelance, que você ganha mais do que você está ganhando e não tem trabalho nenhum. Porque você leva a família toda aqui. Porque você fica estressado, tem casamento e o dinheiro. E aí foi quando eu falei, cara, fiquei 3 meses, 3 dias assim, olhando para o horizonte, pensando na vida, preciso fazer alguma coisa. Foi aí que eu busquei esse conhecimento que eu vou compartilhar com vocês hoje, de como cobrar, né? Que legal. Então, só para contextualizar para o pessoal, eu estou no mercado de casamento desde 2015. Eu comecei a banda com 19 anos. Tenho essa carinha de 28, mas eu tenho 25 aí. Vou fazer 25, tenho 24. E, É muito jovem, PH. então. E eu comecei como muitos músicos, tocando em bar. Eu falei, cara, eu quero viver de música, legal. Tinha saído da Toyota, que eu ganhava R$ 2.000 trabalhando 4 horas e estudando 4 horas. E aí, vou virar músico. Vou pro bar. Fui pro bar, aquela coisa. Eu e minha amiga Jennifer, a gente mandava um pop rock. Era custando, às vezes a gente pegava portaria, mas assim, o máximo de cachê que a gente conseguiu foi R$ 100 por músico. E a gente levava 2 caixas Antera, meu violão Takamine, microfone Vintage, uma média de R$ 10.000 em equipamentos. E ganhava R$ 100 por músico, sem porção.
Era 2 garrafinhas de água, se passasse a terceira, era descontado do cachê. E aí, teve um dia que a gente tocou num barzinho, aqui em Dayatuba, que estava começando, que hoje tá bombando. E aí a gente tocou pela portaria. Portaria é quando você recebe pelas pessoas que vão. E o que aconteceu? Tocamos 3 horas, eu fui para lá, eu gastava R$ 20 de combustível, salto em Dayatuba. Chegou na hora de me pagar, ele chegou com 2 notas de 20. Tá aqui, pegar. R$ 40 de cachê. Eu fiquei olhando para a nota, olhei para ele, olhei para Jennifer. Lembro até hoje. Falei, cara, como que eu vou sustentar uma família assim? Pensei. Falei, passei por uma crise que talvez o pessoal já tenha passado aí. E aí eu paguei para trabalhar. Eu levei R$ 10.000 de equipamento, ganhei R$ 20. E ele tinha uma mesa, eu lembro até hoje, que eu olhei a mesa, tinha uma média de 7 pessoas, que era a família dele, que ele não cobrou. Porém, a família dele estava curtindo o som, que era o nosso trabalho. E ele não cobrou e eu não ganhei por isso. Foi esse momento do chega, que eu falei, o que eu preciso fazer? E aí eu conheci o mercado de casamentos, minha mãe me falou, ó, tem mercado que é assim, assim, assado, maravilha. E aí chegou, comecei a banda tal, e meu professor de violão, era 2 violões de violino que a gente tinha, chegou na hora de cobrar. Eu falei, e agora? Bem, embora eu cobro R$ 100, casamento eu vou enfiar a faca. Cobrar 200 por músico. Vou ganhar o dobro. Né? Falei, vou cobrar 650 em 3 músicos. Eu falei, ainda ganho 50 a mais. Mostrei pra minha mãe. Eu falo minha mãe, mas na época ela era minha consultora. Que eu pagava. Não era com louça, não. Eu pagava em dinheiro mesmo. E aí ela falou assim, por esse valor, volta a tocar em bar. Ela é mais fofinha, mas eu tô traduzindo como eu falaria pra mim na época, tá? E aí ela falou, PH, em 2 músicos, pelo menos R$ 1.000. Eu quase caí pra trás. Literalmente. Falei, meu Deus, Adriano, você não sabe, você não tá entendendo. Ninguém vai pagar esse valor. Aqui em Salto, interior, ninguém vai pagar esse valor. Ela falou assim, confia na mãe. E aí eu sempre fui muito cético. Eu falei, cara, só acreditava no que meus olhos viam. Quando vinha uma pessoa falar pra mim isso, né? Eu não acreditava. E aí eu fui pra dona do espaço perguntar, o que você acha desse valor aqui? Achando que ela ia falar assim, tá um absurdo. Eu coloquei, tipo, R$ 1.000 em 2, sabe? R$ 1.000 em 2, 850. R$ 1.000 em 2, por aí. 1.200 e pouco em 3. Ela falou assim, pra você que tá começando, tá legal. Você entrar no mercado, mas depois precisa subir esse valor. E aí foi aí que eu falei, cara, isso aí é um valor de mercado. Eu comecei a pesquisar a galera e tinha músico cobrando a partir de 2.500. Fui ver baile, a galera cobrando 6, 7, 10 mil reais. Falei, ufa, já quebrei a primeira barreira, dos 200 por músico. Dá para cobrar. E aí eu fiz uma coisa que foi um erro ou um acerto, depende do ponto de vista, que eu pedi um orçamento pro topzão aqui da região. Tinha 20 anos de mercado. E aí eu vi que eles cobravam um padrão de 500 por músico mais 100. E aí eu comecei a cobrar igual eles. Então, pela ignorância assim, a ausência de conhecimento do resto do mercado, eu falei, esse é um valor de mercado. E aí eu fui vender esse valor sem dó nem piedade. Por quê? A gente fala que criança é poderosa porque ela é ignorante. Assim, não conhece essas coisas de adulto, né? De preocupação. E a criança é espontânea. E ela vai e consegue as coisas, sabe? Consegue, enfim, pular da árvore sem cair. E adulto é cheio de medos, né? E quando eu decidi pedir orçamento para esse concorrente, eu tive essa inocência de criança. E isso me ajudou, porque eu consegui vender. E mais uma prova de que está aqui na nossa cabeça. Então, eu com 1 ano de mercado já cobrava a mesma coisa que um concorrente de 20 anos de mercado. Literais 20 anos. E, enfim, aí eu fui cobrando e tal. Mas eu contei essa história aí para vocês entenderem como foi meu processo de precificação. E, claro, depois chegou 2017 que eu tive aquele caos. Que eu falei, cara, não sobra dinheiro. Trabalho, 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 trabalho. Os músicos estão com o bolso cheio, merecidamente, que é o cachê deles, mas eu trabalho 10 vezes mais e tô ganhando menos. E aí foi que eu falei, preciso reformular essa parada. E foi aí que eu cheguei. E depois que eu comecei a treinar outros músicos, eu identifiquei alguns erros que são padrão que eu queria compartilhar para as pessoas. Que toda vez, você que está assistindo ao vivo e você que está assistindo no gravado, toda vez que você for passar um orçamento, você vai lembrar
dessa live. Você vai lembrar da Lorenza e do PH quando a gente falar para vocês dos erros. Você vai lembrar, putz, estou fazendo errado. Aí vai ser por sua conta e risco. Mas aí eu queria saber se você quer acrescentar alguma coisa antes de eu passar os erros, os principais erros. Não, PH, eu tô achando muito legal poder te ouvir e ouvir a tua história também. Quando você falou, inclusive, dessa questão do bar e tudo mais, eu também passei por isso no meu início. Eu cantava num bistrô aqui em São Paulo e eles também faziam um acerto comigo que era R$ 500 e a gente estava em 3 músicos e eu também levava o som. Eu, inclusive, montava o som, eu passava o som, eu levava os microfones, levava tudo. Eu me coloquei nesse lugar também porque eu estava começando, estava querendo entender, estava tentando criar meu nome, estava tentando fazer minha marca, assim, aqui em São Paulo. Mas foi também uma das coisas que eu pensei, tudo bem, estou fazendo isso agora, mas assim, não vai dar para eu pensar que eu vou viver fazendo isso. Eu preciso organizar o meu trabalho e de uma outra maneira. Aí depois eu fui fazer o casamento e também passei por essa mesma fase. E depois também descobrindo um pouquinho mais como funcionava o mercado, que eu fui, de fato, subindo e compreendendo. Mas eu acho que isso que você falou, principalmente da gestão, eu acho que é uma coisa que a gente não tem muita clareza, né? Que às vezes teve até muita pergunta. Hoje não foi, essa pergunta não apareceu, mas apareceu várias vezes a pergunta, Lô, mas como assim, os músicos, eu recebo igual os músicos, né? E como que eu posso receber? E assim, gente, quem está ali fazendo a gestão do trabalho, com certeza é outro valor que você tem que receber pelo seu trabalho, porque além de você fazer um trabalho como musicista, você também está ali levando uma empresa nas costas, você está sendo responsável por todo o resto, e não só fazendo funções de outras pessoas e de outras questões, também como você está... enfim, carregando de fato o seu nome e criando ali, colocando o seu nome em risco, no sentido de que você tem ainda que receber por essa responsabilidade a mais, né, PH? Eu acho que é um dos erros mais comuns é você não se ver nesse lugar de empreendedor mesmo, de gestor, de quem precisa estar ali à frente, e não é só apenas um músico que vai, não querer desmerecer o músico que vai estar perfeito fazendo o trabalho dele. Mas você, como dono da sua empresa, dono do seu próprio negócio, por menor que seja, você está ali exercendo outras funções e você deve receber por esse trabalho também, né, PH? Exatamente, Lourenço. Você lembrou de uma coisa aqui que eu até coloquei. Às vezes eu olho para o lado, não é porque eu sou snob, não. É porque eu estou com um notebook aqui escrevendo. A gente preparou essa live aqui. Eu também estou com o notebook aqui, olhando para o ladinho. Legal. Então, você lembrou de uma coisa que eu vou falar. Ó, vou abrir um loop aqui. No final dessa live, eu vou passar algumas tarefas para vocês que vai ser essencial para você ficar rico. Essencial para você ajustar a sua precificação e vai te dar uma clareza. Então, fica até o final da live, que no final a gente vai passar para vocês. Voltando aqui, deixando esse loop aberto aí para a galera acompanhar. Você falou sobre um medo que é muito comum e que, de novo, não é nossa culpa, é só falta de informação. Que é aquela coisa, PH, cara, eu me sinto mal cobrando R$ 2.000 em 3 músicos e pagando só R$ 200 pro meu freelance, só 250. Porque, cara, eu tô ganhando mais. Não tem que dividir igual? 2.000 dividido por 3? Isso, ó, vou te contar. Né? Que, cara, isso vai fazer você perder amizades. Tipo, vai perder a amizade mesmo. Por quê? Quem é o cara que é empreendedor? Ele quer fazer. Cara, vamos fazer. A Vânia, eu converso direto com ela. A Vânia, ela é de Sorocaba. Ela tá aqui, ela é da banda do Remy. Então a gente faz um benchmark, assim, a gente fala, ô Vânia, o que você tá fazendo aí? Eu compartilho algumas coisas com ela. E até esqueci o que eu tava falando sobre precificação. Estava falando Me que ajuda as aí. pessoas, às vezes, né, uma pessoa quer dividir o valor igual né, e de repente recebeu R$ 2.000 por 3 músicas, quer dividir igual por 3, que pode Lembrei. até perder a amizade e tudo mais. Isso. Às vezes dá tela azul. E por que perde a amizade? Porque quem é empreendedor, eu citei o exemplo da Vânia porque ela é muito empreendedora. Assim, ela vai para cima, pensa em projetos, está o tempo todo pensando em ideias para a empresa. E tem aquela coisa de quem tem esse perfil. Que quando eu comecei, eu tinha um sócio. E eu
a gente fez isso. Vamos dividir 50%, não tinha experiência nenhuma. E aquela coisa, fechou, divide igual. Só que, Lorenza, eu corri atrás de tudo. Eu fui atrás de gravar um CD pra gente fazer uma feira de noivas, fui no estúdio pra gente gravar um CD instrumental ainda, sabe? Pra gente entregar nas feiras de noivas, fui atrás de fazer papelaria, fui atrás, vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, arranjo assim, tal. Ele, pô, legal, tal. E aí, eu já tive minha primeira frustração, assim, eu fiquei puto, que o primeiro contrato que a gente fechou, ele falou, putz, cara, eu falei, cara, vamos fazer CD, vamos gravar, já tem dinheiro pra gente pagar aqui. Ele falou, cara, não tem como você liberar essa grana pra mim, tô precisando pagar umas contas aqui. Eu fiquei puto. Mas por quê? Por falta de maturidade minha. Por que que eu fiquei puto? Eu falei, cara, você tá maluco? Bicho, no começo você não vai lucrar com a empresa. Vou refazer. No começo você vai priorizar o investimento da empresa, você não vai tirar dinheiro agora. E o que que ele queria? Ganhar o dele e sair fora. Tipo, pegar o cachê lá e sair fora. E isso foi um erro, que no final do ano eu falei, cara, você quer seguir essa parceria? Você vai ter que fazer isso. Ele falou, não, melhor não. Daí eu segui sozinho. Então, e pensa, quando você está com 5 músicos, você vai estar fazendo tudo, correndo atrás de tudo, você vai trabalhar e vai dividir o cachê igual, porque o cara vai querer pegar a grana dele e gastar no final de semana. Tá errado? Não tá errado, são perfis diferentes. Então, outro erro aí é você começar com 5 sócios no começo. Ah, vou ter uma banda baile, então vai ser 5 sócios. Cuidado. Às vezes é melhor você ser o dono da banda e pagar pro cara tocar. Então, eu só quis acrescentar isso porque é uma insegurança que os músicos têm, que o dono de banda tem, que é o seguinte, eu tenho medo porque se o músico souber que eu cobro R$ 3.000 em 3 músicos, ele vai querer dividir o cachê igual. Bicho, se ele falar isso pra vocês, fala assim, beleza, vem aqui, vamos assumir a bronca, vai atender cliente pra mim, elabora esse contrato, edita esse vídeo, vai lá, entendeu? Você não ganha mais do que ele, você ganha exatamente igual, proporcionalmente, porque você trabalha mais, a quantidade é maior, mas a proporção é a mesma. Porque ele aprende a música, toca e ganha o cachê dele. Quando eu toco, é uma delícia. Eu toquei uma vez de freelance, que foi com o meu violinista, que ele fechou um casamento e me contratou. Só. Enfim, os demais Às é vezes tudo... é legal, né, PH? Às vezes é muito legal. Você vai lá, chega lá com a sua aguinha. Oi, gente, canta onde? Aqui, vai lá, canta e vai embora, Tchau. recebe o cachê e tchau. E pronto, né? Exatamente. Então, eu só falei essa história para reforçar que você não deve dividir o cachê igual se as funções não forem iguais e as responsabilidades não forem iguais. Com certeza. Eu queria comentar isso. Então, posso ir para os erros aqui? Oi? Pode? Claro, PH, pode ir. Então, vamos lá, pessoal. Agora, papel e caneta na mão. Eu vou tentar passar diretão, porque a gente estendeu o tempo aqui até para não ficar muito extensa a live. Então, o que eu quero que vocês saiam dessa live hoje? Sabendo o fundamento. Sabendo o jeitão, a grosso modo, que você tem que precificar e o que não fazer. É muito importante. Então, vamos lá. Quais são erros? Vou falar numa tacada só, vou fazer um comentário ou outro, depois a Lorenza faz também. Erro, cobrar 200 por músico. Por quê? Para tocar em casamento, já tem essa frase pronta. Você vai precisar criar suas mídias sociais, gravar vídeo, divulgar, atender cliente, vai receber não, vai ter que precificar, vai ter que dar desconto no começo às vezes, porque você não tem tanta experiência, e aí você vai fechar, você vai ter que elaborar seu contrato, imprimir seu contrato, assinar 2 vias, ou fazer online, mandar para o cliente, arquivar, receber, fazer recibo, mandar para o cliente. Aí você vai ter que fazer reunião com o cliente para escolher as músicas, vai escolher, vai ter que preparar a partitura, vai ter que ensaiar, vai ter que fazer visita técnica, vai ter que preparar equipamento, contratar os músicos, mandar a partitura para os músicos, ensaiar, chegar 3 horas antes, montar a parte de som, passar o som, ensaiar antes do casamento, vai ter que tocar, vai ter que gravar se você conseguir pegar um depoimento, se você segue a gente, fala para pegar depoimento, e depois você vai começar esse ciclo todo de novo. Se você cobrar 200 por músico, olha, eu falei umas 15 atividades, você está ganhando por uma, você está dando 14 de graça. Se você quer trabalhar de graça, tudo bem, pode cobrar 200 por músico. Se você não está afim de trabalhar de graça, porque você tem conta para pagar, cobrar 200 por músico é um erro, porque você não vai só tocar no casamento. Deu para entender? Depois vocês colocam para mim se está fazendo sentido. Se você discorda, coloca aqui também, porque às vezes a gente não sabe tudo. Eu estou aprendendo o tempo todo.
Então, é por isso que eu falo que cobrar 200 por música é um erro. Porque você tem outras áreas da sua empresa. É matemática. Misturar finanças, pessoas físicas e jurídicas. Eu vou contar um segredo para vocês. Em 2020 eu corrigi isso. Então, eu não sou santo, não. Eu sou muito pecador. PH, posso falar um Então, pouquinho sobre isso? pode, claro, pode Essa questão. acrescentar. Gente, essa é uma das questões mais importantes da vida de vocês. Sigam essa dica. Não misturem o dinheiro pessoa física, que é você ali, sem ser a sua empresa, do dinheiro pessoa jurídica. É muito perigoso e isso, o coronavírus veio realmente, assim, abalar a estrutura de quem não tinha essa organização financeira, inclusive. Porque é o seguinte, o valor que você recebe dos casais, dos noivos pelo trabalho, às vezes dá aquela sensação de que você está cheio da grana. Vem aquele dinheiro, entrou ali 5 mil, 4 mil, 3 mil, 10 mil, 12 mil, sua conta fica, oxe, 2, 3 eventos, 5 eventos, 20 mil, 25, você fala, gente, tô rica. Meu Deus, que maravilha, sai gastando, sai comprando as coisas, sai fazendo as... Gente, é uma coisa que eu aprendi também na Marra, mas graças a Deus tem uma questão que eu sou muito, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, mão de vaca. Eu sou uma pessoa super... Isso é ótimo. Super econômica, sempre fui na minha vida toda, assim, eu sou super, tento ser muito econômica com as coisas. Então, teve um momento na minha vida que eu comecei a receber, porque eu comecei a fazer mais quantidade de eventos, então eu comecei a receber valores, e ainda na minha conta, ainda pessoa física na época, porque eu ainda não estava tão organizada com a pessoa jurídica, ainda não entendia muito dessa questão. E foi algo que eu pensei, meu Deus do céu, não posso gastar esse dinheiro. Então, tudo que eu tinha na minha cabeça era uma sensação de não posso gastar esse dinheiro, porque eu sabia que aquele dinheiro não era meu. E isso é uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça. O valor, quando você recebe aquele valor dos noivos, vocês têm que entender o que daquilo ali é de fato seu, e o que é da sua empresa, e o que é dos músicos, o que você vai gastar com o evento. Então, de repente, isso é uma das coisas mais básicas. Eu sei que parece uma coisa boba, mas tomem cuidado com isso. Na minha época, eu lembro que, graças a Deus, eu me segurei ao máximo, não gastava, porque eu ainda não tinha o André, que hoje trabalha comigo. Então, eu não tinha muita consciência ainda do que era para cada evento, do que era do ano que vem, do que era desse ano, do que era meu, do que era dos músicos. Mas aí, o meu truque na época foi, não gaste. E, graças a Deus, deu certo, que eu conseguia me organizar. E hoje, com a questão do coronavírus, eu tive que devolver, PH, a gente teve 21 cancelamentos de contrato. Então, foram valores que eu precisei devolver para os casais. Foi algo muito, muito difícil. Se eu não tivesse tido essa organização financeira, PH, tivesse, né, de repente, pensado que o valor dos casamentos era o meu, Torrado, era isso aí, eu já teria acabado com tudo, assim, porque devolver esses valores, por mais que agora a gente possa até devolver no final da pandemia, é algo muito custoso. Então, para mim, na verdade, eu sempre penso que eu tenho um valor do casamento quando o casamento é realizado. É um pouco difícil fazer essa conta, mas é uma conta que, graças a Deus, depois, com o tempo, eu consegui me organizar dessa maneira. Eu considero o dinheiro meu, tanto da minha empresa quanto do meu evento, a partir do momento que eu realizei o casamento daquela pessoa. E isso, às vezes, demora um ano. Então, eu consegui, claro, manter minha empresa até aqui, porque depois eu fui entendendo, foi girando, né? Como eu tinha casamento toda semana eu tinha considerava que eu ganhava um valor. Então, para mim, isso é fundamental. Às vezes é Caxias, eu sou aquele perfil conservador. Então, assim, mas me ajudou muito, PH. Não sei o que você tem a dizer, assim, para mim, sobre isso. Até você como músico, não sei se você vai falar sobre isso como empreendedor, mas eu acho que foi uma coisa que eu passei, que eu gostaria de compartilhar aqui mesmo, porque foi bem importante, sabe? Total, Lourenço. Igual eu tava compartilhando com a galera, que eu falei, eu não sou santo, eu sou muito pecador, inclusive. Mas aqui fazendo uma analogia, tá, pessoal? Não na vida. Na vida também, mas não vem ao caso. Tô falando aqui da parte de gestão, que é o seguinte, porque a gente é empreendedor, a gente tem um sonho. E a gente crê para ver. Eu contei essa história nos meus stories, que quando eu comecei, eu falei, cara, vamos gravar um vídeo porque eu quero começar. E teve um músico que falou pra mim que, bicho, eu já tô 10 anos nesse mercado, não adianta, porque eu já vi, entra e sai músico, cara, tá saturado esse mercado. Cara, esquece. Ele falou isso pra mim, e eu, quando a gente tá sonhando, a gente tá nem aí. E aí eu fui e chamei meus amigos ali, né, a Jennifer tinha 15 anos na época, cantava super bem, meu primo, que virou músico profissional, toca até hoje comigo, a gente gravou
chamei o maestro lá, gravamos um quarteto de cordas, ele tá comigo até hoje, tocou no casamento dos meus pais, dia 15 de abril de 89. Ele tava lá e hoje trabalha comigo. E gravamos. E hoje ele é o músico que mais toca comigo. O que eu quero dizer? Que a gente é sonhador, a gente vai para cima. E aí a gente não vai... Meio que se perde, às vezes, na gestão. Então, quando a gente não tem gestão, a gente capota. Por que eu tô falando isso? Porque eu capotei. Eu comecei com 19 anos. Ao mesmo tempo que eu comecei a tocar em casamento, eu comecei a dar aula de violão, comecei no Conservatório de Tatuí. Quem estudou lá sabe o tanto de ônibus que a gente pega e almoço que você gasta, e às vezes você dorme lá em Tatuí. Faculdade de licenciatura em música, na Uniso. No 1 ano e meio, meus pais pagaram para mim. Depois, falou, filho, sai do ninho, né? Chutaram, fez igual a águia, né? Jogou do ninho, agora se vira aí. E aí eu comecei a pagar com dinheiro de música para casamento. Só que, gente, eu passava por isso. Tipo, tô rico, né? Tá caindo dinheiro na conta. Ah, beleza. E aí eu ia usando o dinheiro de casamento para pagar a faculdade, pagar cursos. E aí eu me embolava. Teve épocas que eu precisei gerar 5 mil reais em 15 dias. Ninguém gosta de ficar pagando incêndio. Tem que ficar fazendo promoção porque você precisa fazer o evento. Então, eu tô falando isso abertamente com vocês porque hoje eu corrigi isso e não quero que vocês façam. E para vocês entenderem também que eu tô falando o que eu fiz, eu corrigi. Eu acredito que todo mundo tenha passado perrengues na vida e agora a gente não quer que vocês passem. Então, o que eu quero dizer? Completando isso que a Lorenza falou, se você tá tocando um casamento a cada 6 meses, você não vai sentir essa coisa. Por quê? 400 você arruma para pagar 2 músicos. Mas, quando você tem 100 casamentos no ano, se o dinheiro cai na sua conta, você vai torrando, vixe, você vai... Problemas seríssimos. Tem e problemas sabe, tem gente sérios. que às vezes... E acho assim, e, por exemplo, tem a questão do Prolabore, né? Que tem algum tempo que eu tenho recebido um Prolabore, meu Prolabore é baixíssimo. Eu tiro um dinheiro para mim por mês, que é baixíssimo, mas é meu Prolabore, enfim, eu que estipulei receber dessa forma. Então agora eu, inclusive, antes do corona, eu estava começando, nossa, estava sendo perfeito. Eu estava fazendo sempre uma visão geral dos casamentos que eu já tinha no ano, né? Que eu acho que é uma coisa legal, porque eu acho que é uma meta de todos que estão aqui, é ter uma frequência de eventos, né? Eu até gostaria de saber aqui quem está lá, quem tá aqui na live, quem que gostaria que vocês gostariam de fazer quantos eventos por ano? Vocês têm expectativa de fazer um evento por semana? Vocês querem fazer um evento por mês ou 10 eventos por mês? Contem aqui pra gente qual a expectativa de eventos que vocês têm vontade de fazer. Porque eu, a partir do momento que eu comecei a ter minha agenda cheia e uma agenda organizada, inclusive para o ano que a gente está e para o ano seguinte, né? 2 anos, digamos, de agenda mais ou menos organizada e sendo fechada, foi um momento que eu me senti segura para, de fato, inclusive, retirar um Prolabore para mim. Porque aí eu tinha uma noção de quantos casamentos eu teria no ano, tinha uma noção dos ganhos da minha empresa, já pude fazer previsões. Puxa, esse ano eu estou com tantos casamentos fechados. O que eu preciso, como é que eu posso pagar minhas contas, pessoa Lorenza, né, na minha vida? O que a minha empresa precisa para funcionar? E a distribuição dos valores em cada casamento, de acordo com o que a gente precisa, né, gastar. O transporte, a sonorização, os músicos, os ensaios, os arranjos, tudo que precisa acontecer. Então, foi algo que estava super legal. Foi uma pena que veio o corona e acabou nossos planejamentos, assim. Mas é algo que eu espero conseguir fazer isso novamente a partir do momento que a gente puder ter de novo uma certa frequência com relação aos eventos, né? Com certeza. E aí, esse lance do pessoa física e pessoa jurídica, separar é a saúde da sua empresa. Então, 2020, eu aproveitei muito bem a pandemia, porque eu sempre treinei minha mente para ver o que eu posso fazer de positivo. Mas não é fácil não, às vezes está um caos, você pensa, ferrou. Aí você volta para a prancheta, afia o machado e fala, vamos ver o que dá para fazer. Então, ano passado, eu aproveitei para reestruturar a empresa. Tanto que hoje eu vim com os 2 pés no peito. Em 2021 eu comecei, né, aquela coisa a milhão aqui na minha região. Porque durante todo 2020 eu reestruturei um monte de coisa, vi que dava para contratar, enfim, fiz mentoria, fiz cursos para aprender mais sobre como ser empresário. Porque eu era um empresário intuitivo. Agora eu estou aprendendo a ser empresário de verdade. Né? Missão, visão, valores, cultura da empresa, indicadores. Então, estou curtindo essa parte.
Legal. E o que veio à tona, não pelo amor, mas pela dor, foi quem não tinha reserva de segurança. Eu não vou fazer o gesto aqui, que seria uma mão fechada e uma aberta, mas se deu mal. Então, Verdade. cada vez, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, agora a gente já separa uma quantidade para guardar, né? Para construir de 3 a 9 meses, pelo menos, de reserva de segurança para a empresa, que é o mínimo ali. Claro, você pode variar para mais, se quiser, ter 12, ter 24, você pode. Mas a referência, aliás, pessoal, eu queria citar a referência. Todo esse conhecimento que eu estou passando para vocês, minha referência chama 4Blue. O Instagram deles é 4Blue e oficial. Então eu quero passar porque tudo isso que eu sei sobre finanças eu devo ao Renan Kaminski e ao Alex. Então eu gosto muito de dar as referências sobre o que a Claro, com gente aprende. A certeza. gente não gosta de ser ladrão de informação. Então, até coloquei no Instagram deles aí. E eu aprendi muito com eles sobre essa parada aí. Então, reserva hoje é uma prioridade para mim. Enquanto a gente não tem reserva, a gente não tira participação de lucros. Então, reserva na empresa, reserva na pessoa física. Pra você ter uma ideia, queimou uma geladeira em casa, R$ 450. Meu pai falou, pelo amor de Deus, e agora? Eu falei, não, deixa com o pai aqui. Aí eu já transferi para ele, porque eu tinha reserva de emergência. Foi uma emergência, queimou a geladeira. Eu tinha, porque eu tô com esse hábito. Então, hábito de... Anota aí, ó, papel e caneta na mão. Hábito de poupar. PH não tem dinheiro. Corta essa palavra do seu vocabulário. Tá? O que é hábito de poupar? Você ganhou 100, guarda 5 pra você começar. Depois você vai fazendo a forma lá, guardar 30%, 20%, mas começa com o hábito. Né? Ganhou uma graninha ali, guarda uma quantidade. E PH, me conta uma coisa, o que você acha, assim, dentro de uma porcentagem de um valor de um cachê, qual o valor que você orienta, talvez, as pessoas fazerem essa reserva? De repente, cada cachê que recebe, tenta guardar ali 5%, 10%, o que você acha que é um bom número? 10 a 30. Se Olha, você está com dificuldade financeira, 10%. E aquela coisa, tô estourado, guarda 5. Mais uma porcentagem que dá para você segurar de 10 a 30. E lembra, você não está guardando porque, tem que guardar. Então, uma frase que eu aprendi com Marcelo Germano, empresa autogerenciada. Um erro que ele fala que é dos empresários, que o empresário está fazendo ações e fé em Deus, o que vai dar no final, vai que vai. A pessoa está fazendo, assim, vivendo o dia aleatório. E ele fala assim, você precisa definir a meta e traçar as ações que você vai fazer para atingir essa meta. E não ir fazendo as ações e esperar um resultado no final. Se ficou confuso, o que eu quero dizer com isso? Por que você está poupando? Eu estou poupando porque o PH mandou. Olha lá, hein? Não falei isso? Então você tem que ter um objetivo. Eu vou poupar porque eu quero construir uma reserva de segurança de pelo menos 3 meses. O que é reserva de segurança? Digamos que você tem R$ 2.000 de custo na sua empresa. Então você precisa de pelo menos 6 mil guardados. Meu Deus, PH, 6 mil é muito dinheiro. Se acalma. Você vai construir essa reserva. Então de 10 em 10% você vai guardando lá. Então você coloca lá. O objetivo dessa reserva é reserva de segurança. Aí então você ganhou seu cachê lá, guarda 10%. Né? Guarda uma porcentagem do faturamento do contrato para reserva. Então isso foi primordial aqui na minha empresa. E para mais informações, pode seguir o perfil da ForBlue também, manda um direct para eles, que eles podem dar uma orientação sobre isso. Mas legal, PH. na minha banda, eu estou guardando 10%, porque a gente está em ano pandêmico. Então, Tá. ainda não estou guardando 30%. O ideal seria guardar 30%. Mas estou guardando 10% para A construir gente isso. tenta guardar, eu tento também fazer esse percentual maior de reserva, mas uma parte dessa reserva já eu tento reinvestir, sabe? Então não posso contar como Exato. de fato uma reserva, assim, mas é um bom número de você conseguir para você poder manter uma saúde e uma segurança na empresa, né? Total. E é por isso que o pessoal da ForBlue fala de 3 a 9, não mais do que isso. Porque passou disso, eles falam que está sobrando um dinheiro nessa empresa, então você tem que reinvestir. Então, depois que você atingir o teto lá, do quanto você decidiu de reserva, que seja 9 meses, aí você investe para outro objetivo. Agora eu vou gravar um disco, entendeu? Claro, e não precisa esperar 9 meses para você juntar para gravar um disco.
tem a sua reserva lá de 3 mesinhos, pelo menos, depois já vai investir, né? No começo você precisa investir mais do que reserva. Mas é importante. O que vocês têm que pegar aqui? Hábito de poupar. Por que eu tô falando isso? Porque eu não fazia isso há anos atrás e me ferrei. Então a gente quer que vocês façam isso legalzinho desde o começo. Legal. PH, Quer tem comentar? algumas perguntas também, eu não sei se a gente Legal, fala sobre, né? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acho que tinha... Eu não sei, eu sinto que tem uma coisa que eu acho que é importante tentar abordar aqui, que é a questão da precificação, no sentido assim, como precificar o meu trabalho, tentar entender o que precisa constar nesse valor ali, nesse preço, né? A gente poderia até falar um pouquinho aqui da diferença entre preço e valor, né? Que são duas coisas diferentes, claro. né, gente? Mas eu acho que a gente pode, antes disso, falar um pouquinho sobre precificação. O que precisa entrar nesse preço? No preço mesmo, que seria quase, a princípio, o custo ali do evento para o músico entender que ele não está, para o músico, na verdade, para o empreendedor, entender que ele não está pagando para tocar. O que precisa constar, né, PH? Eu até tempos atrás, eu não tinha essa lista muito clara, mas depois que eu coloquei isso na ponta do lápis, ficou muito claro e ficou muito fácil, inclusive, sustentar o que custava o meu trabalho, porque eu entendi que por trás daquele valor não era um valor imaginário, não era uma coisa totalmente irreal, é algo que realmente está sendo direcionado para cada função e tarefa que precisa ser realizada no meu processo para pagar, enfim, cada parte do processo. Então, eu acho que é muito importante aqui sempre colocar nessa questão do que custa o seu trabalho. Com certeza, o cachê dos músicos. E eu até, assim, eu tenho uma crítica, entre aspas, né? Não é uma crítica, mas é algo pelo qual eu gostaria muito de lutar e de tentar, inclusive, a partir dessas nossas conversas, melhorar a PH, que eu acho um valor, às vezes, de 200 e 300 reais por músico ainda muito aquém do que deveria ser pago, né? Eu sei que é a realidade de muitos lugares, a gente entende, eu mesmo aqui em São Paulo, a gente tem um custo de vida muito mais alto e aqui um valor como esse fica realmente totalmente inviável, às vezes, para o músico, porque só para ele se locomover até um local para um ensaio e depois se locomover no dia do casamento, já quase basicamente foi esse valor em gasolina, assim, sinceramente não estou exagerando, porque a gente mora aqui numa capital que é uma das mais caras do Brasil também, né? Então, eu acho que é legal sempre tentar valorizar o músico, porque no valor desse cachê do músico, eu costumo pensar que a gente já tem um ensaio, né? A gente já está ali cobrando, passando um valor para o músico de ensaio e do tempo da apresentação. Hoje, eu, inclusive, tive uma colega que perguntou aqui em box, Lorenza, quando a gente faz um casamento que não é na nossa cidade, que é um pouquinho mais distante, né? Eu gosto também de pagar mais, porque eu acho que é um trabalho a mais o músico pensar que, em vez por mais que o trabalho seja o mesmo, né? Ele vai tocar 1 hora ali na cerimônia, ele gastou muito mais tempo para ir para esse casamento que não é na sua cidade. Então, eu acho que esses custos, é isso que a gente precisa começar a entender, a precificação disso, dessa hora, desse tempo, né, da nossa equipe. E fora isso, tem todas as outras questões que é para manter a empresa funcionando, né, PH? Eu até elenquei alguns aqui nos stories, mas eu coloquei, né, água, luz, telefone, pensar que você precisa, né, ter ali o seu telefone, o WhatsApp funcionando. Eu tenho aqui, na pandemia eu me dei conta, PH, que eu pagava $30 por mês pelo meu e-mail. Então, é um valor bastante alto, mas que na época da pandemia, sem pandemia, eu não tinha me dado conta, né? Que estava ali no flow e depois eu tenho me dado conta que foi uma coisa que, inclusive, ficou pesado, assim. Agora, na pandemia, eu olhei e falei, vixe Maria, mas também não tive como voltar atrás, porque mal ou bem é meu e-mail ali, é o meu trabalho todo. Mas, então, todos esses custos precisam estar ali na tua proposta. E, então, a questão de impostos, né? Eu hoje pago 6% do meu valor, vai para impostos. Esse valor, quando eu trabalho muito no meu ano e ganho um montante maior na minha empresa, esse valor dos impostos aumenta. Então, é algo que vai oscilando. Você precisa colocar ali na sua proposta essas porcentagens extras, porque você vai ter um imprevisto, você vai ter um imposto que pode subir, você vai ter esse tipo de coisa. Então, é importante começar a se atentar a essas questões, inclusive transporte, alimentação de músicos, essa questão do ensaio. Quando é um evento que precisa de muitos arranjos, existe uma contratação extra para essa questão do arranjador, um atendimento. Contabilidade é uma coisa que eu também, faz pouco tempo que eu entrei mais em contato com isso, e é um valor bem alto também, acaba somando, né? É de pouquinho em pouquinho, você vai vendo um montante. Quando eu fiz essa tabela de tudo que minha empresa gastava por mês,
veio um valor alto, porém eu pensei, vou ter que ter uma meta, então eu vou dividir esse valor por pelo menos 6 a 8 eventos, que é o que eu precisaria ter por base, no mínimo, no meu mês, e a partir daí eu criei o valor da minha proposta. Então, eu acho que é muito importante fazer essa conta da ponta do lápis, né, PH? Eu sei que algo que a gente está passando aqui de uma maneira um pouco atropelada, né? Mas como a gente comentou, essa live é realmente para a gente despertar o interesse e começar a pensar nesse outro lugar. Mas eu acho que é importante quem está aqui começar a tomar consciência sobre isso, né? Com certeza, Lorenzo. E isso é uma bandeira que a gente está levantando. Daqui a pouco a gente vai entrar com mais pressão sobre isso para, né, atropelar tudo aí, atropelar toda a falta de informação do mercado de casamentos. Por quê? Pela paixão que a gente tem pela música e pelo nosso mercado, porque a gente quer ver nosso trabalho valorizado. Qual que é a minha missão e minha vontade? Né? Que missão tá uma coisa meio clichêzão. Mas qual que é meu desejo quando a gente investe mais de uma hora numa live dessa? É que quando o meu filho, se ele quiser ser músico, ele fale para uma pessoa: ah, o que você vai ser quando crescer? Ah, você é músico. Nossa, que legal. Ah, você é engenheiro. Poxa, legal também. Então, a minha intenção é abrir uma trilha nesse meio de mato, abrir uma trilha para que os que vierem depois de nós possam dizer que vão ser músicos sem aquela coisa. Ah, no Brasil não dá para viver de música. E isso aqui é um desejo ousado, dá trabalho, mas faz parte do meu perfil. Eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de jogar no time mais ruim. Mais ruim é errado, tá, gente? Não considere isso como linguagem português correta. Mas no pior time da escola, porque eu sempre gostei de desafios. Então, estamos juntos aí. Eu escolhi ser músico, não foi pela facilidade, senão seria médico. Teoricamente ia ganhar muito mais, seria menos difícil. Mas o que eu quero dizer é que é um trabalho árduo, mas que nós iremos fazer e estamos convidando todos vocês para fazerem isso. Porque já estou avisando que não vai ser fácil, porque você fala assim: ah, mas meu colega aqui cobra mais barato. Ah, não vou cobrar então, porque senão eu vou perder cliente. Aí a gente vai dar outras ferramentas para você passar por cima de todo mundo que não está cobrando o valor ideal. Como que a gente sabe isso? Exatamente, PH. É isso aí. Eu acho Né? que é uma das maiores dores também. Muita gente falando como que eu faço, porque eu sei que eu sei que vale mais, mas eu sei que meu concorrente aqui está cobrando outro valor e eu preciso trabalhar, então acaba indo por baixo, né? Se equilibrando por baixo ali para não perder essa oportunidade, PH. Então eu acho que Exatamente. exatamente. E Isso é uma pena. você ia completar? Não, eu ia falar que justamente essa questão a gente precisa, não é resolvida da noite para o dia, né? Algo que a gente vai precisar mesmo construir juntos como categoria, mas principalmente cada músico construindo cada vez mais os alicerces do seu trabalho, baseado no que eu sempre vou bater na tecla, no seu som. Quando você também valoriza isso, investe na sua sonoridade, investe no seu trabalho, isso vai gerar mais valor para quem está te vendo e você vai conseguir se diferenciar e se afastar cada vez mais das pessoas que estão cobrando apenas esse cachê de R$ 200 por música e tudo mais, porque às vezes vai ter alguém que está no começo e vai entrar dessa maneira no mercado. E às vezes Quem nunca? é a única maneira que ela encontra ali de fazer isso. Mas a gente precisa, como músicos sérios, como músicos que querem se profissionalizar, aprender, inclusive, a investir no nosso próprio trabalho para a gente poder cada vez mais se afastar desse amadorismo, se afastar das pessoas que fazem música dessa forma que não tem como a gente levar, inclusive, sério, né? A sério, assim, pegar. Não estou criticando nem nada, mas é que não tem como a gente acreditar que aquilo ali ela está fazendo de forma séria, porque, assim, é algo que eu vou bater na tecla aqui. Eu acho que a gente pode discutir sobre isso, mas eu acho que é importante a gente cada vez mais tentar elevar a nossa categoria a partir da qualidade do nosso trabalho também. Com certeza. E igual eu tô falando para o pessoal aqui, eu respondi uma pergunta, isso aqui eu respondi de forma genérica, depois eu respondo direito. Claro. E igual a gente está falando aqui, ó, a gente vai dar duas ferramentas para vocês. A primeira, como cobrar, e a segunda, como passar por cima do seu concorrente para mais barato. Então, o que você vai fazer? Perfil da Lorenza, você vai clicar, se você está seguindo ela, tem um botão que está escrito seguindo, do lado tem um botãozinho, você aperta naquele botãozinho, vai ter uma opção ativar notificações, você aperta e ativa a notificação de tudo. Aqui no meu também, eu estou fazendo lives práticas, tipo, hoje eu tive uma reunião com a minha equipe comercial, eu passei segredos
secretos, com perdão do pleonasmo, hein? Segredos secretos da nossa estratégia. Então, conteúdo altíssimo valor, direto do campo de batalha. Então, vai lá, tem um botão. Se você está seguindo a gente, está escrito seguindo no Instagram, no nosso perfil. Tem do lado, você aperta e ativa as notificações para você não perder isso. Para quê? Para você ter ferramenta para passar por cima. Passar por cima é passar por cima mesmo. Depois, se a Lorenza quiser utilizar um termo mais fofinho, ela utiliza. Mas para quê? Para você não ficar com medo de cobrar mais caro. Porque aqui na minha região, eu estou cobrando abaixo do que eu deveria. Vou te dar um exemplo. Em 4 músicos, eu cobro 2.800. E meu concorrente cobra 1.390. Eu poderia falar, vai no perfil XYZ que você vai ver. Está escrito lá, 4 músicos, 1.390. Não vou fazer isso, é uma questão ética. Mas eu vou subir o valor já, porque não dá. Isso daí é um valor muito baixo. E o que eu quero dizer? Que eu cobro 50%, tipo, 100% a mais do que o meu concorrente. Enquanto eu cobro 2.800, ele cobra 1.400. São literais 100%. O dobro, eu cobro o dobro. E, cara, eu tô fechando o casamento a rodo. Minha agenda tá cheia. Por quê? Porque a gente tem as ferramentas de marketing para conseguir isso. Então, o que eu quero fazer? E aposto que você que eu tem tô um bom falando? trabalho também, né, PH? Além das Sim, ferramentas de marketing. exatamente. Então, as clientes falam para o nosso comercial, o outro tá mais barato, mas, gente, já tá nítido a diferença. O que você pode fazer? Daí a gente negocia. Pagamento à vista é tanto, parcela em tantas vezes e tal. Então, isso a gente já está conquistando. Tem muito para conquistar. Eu tô desse tamanhozinho aqui no mercado, tem muita coisa. Tô colando na Lorenza para aprender, chegar no nível que ela tá. Mas, Mas PH, desculpa, eu sei que é muito pode falar, assunto, pode a gente já tá falar. uma Me hora aqui. interrompe. Mas, Pode me assim, interromper. eu acho que existe uma questão que é importante de ser levada em conta, que é um pouquinho a questão da regionalização, sabe? Eu acho que isso é algo que como eu comentei, né? É claro, eu tenho um valor aqui que eu aplico em São Paulo, porque quando eu boto na ponta do lápis o meu café com leite, é um valor, infelizmente, muito diferente de um café com leite em outra cidade. E aqui está baseado dentro da minha realidade, inclusive da minha cidade. Eu não sei se alguém quer fazer alguma crítica com relação a isso, mas eu acho que existem essas questões também. Uma pessoa que trabalha numa cidade que está ali inserida dentro de uma outra realidade, o custo de vida é um outro custo de vida, aplica valores, às vezes, muito diferentes de uma pessoa que vai trabalhar numa capital. E eu acho que não tem problema. Eu não tenho problema trabalhar dessa forma. Eu acho que é isso, né? Não sei, PH, você tem alguma coisa a dizer com relação a isso também? Nada impede dessa pessoa, de repente, começar a fazer casamentos fora dali, aí sim a pessoa vai poder cobrar outros valores, no sentido de que ela vai também ter um outro tempo, ela vai poder agregar um valor no seu trabalho, vai aumentar a sua proposta. Mas eu acho que eu quero dizer isso para também não desestimular as pessoas que às vezes estão começando seus trabalhos dentro de cidades que a gente sabe que existe uma outra realidade ali, financeira, inclusive, e tudo mais. E, enfim, eu acredito muito nisso também. Você acha que eu tô pensando num caminho ok, PH? Me dá a tua opinião com relação a isso, que eu acho que ainda é uma construção que eu tô fazendo, sabe? Com certeza. Você está certa. E igual eu dei o exemplo. Eu dei o exemplo de 4 músicos, mas hoje meu ticket médio é R$ 4.000 para cerimônia, que é um pacote com 7 músicos. E meu concorrente cobra por volta de 2.500 aqui na minha região, só que, por exemplo, em Campinas, já tem músico que fala para mim que eu ganho cachê de 350. Aqui na minha região é de 200 a 250 cachê. Então, essa coisa que você falou é verdade. Eu tenho alunos que ele fala, putz, cara, aqui em Curitiba a galera não toca por menos de 350. Então, isso que você falou, tem essa regionalidade também. Só que eu vou pontuar para a galera. Encare essa realidade para você precificar, mas não leve isso como uma bengala. Eu não vou comprar mais caro, porque aqui na minha região o pessoal cobra mais barato. Vou dar o exemplo do Sonata, 17 mil habitantes. A cidade dele, o meu bairro tem mais morador que a cidade dele. E ele cobra o valor proporcional ao meu aqui. Então, isso que a Lorenza Legal, falou... não, é legal saber isso, porque às vezes eu acho que é uma dificuldade, é uma questão que é bem importante, assim, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, muito, muito importante. Vamos falar agora sobre como fazer? Aí depois que a Acho que é gente falar de como importante, né, a fazer, gente tá... Vai, pode aí ir, depois PH, vai. de como fazer, a gente já responde mais algumas perguntas. Eu vou passar para vocês aqui, vou passar diretão, galera. Se a Lorenzo quiser me interromper, pode interromper, para você acrescentar alguma coisa. Então eu vou passar diretão aqui. Primeiro, um conceito importante que vocês precisam saber é valor versus preço. O que é valor? Valor é
O valor agregado não é diretamente, não é tipo o quanto custa, o realmente quanto custa. Tipo, eu tenho tanto de custo, bota 20%, então é isso. Não, esse é o preço. O valor é o efeito Apple. Por que um Apple custa R$ 9.000 e o meu Xiaomi custa R$ 2.000? Por causa do valor da Apple percebido, a autoridade é muito maior. Por que eu falo que um artista pode cobrar mais caro? Por exemplo, vou citar o exemplo da Lorenza. Ela já conquistou isso. Então, quando ela fala sobre isso, ouvidos atentos, porque ela fala de uma coisa que ela conseguiu. Então, esse posicionamento, você pode cobrar por ele, que isso é o valor. É diferente. Se a gente for fazer voz e violão com PH e qualquer um aí, cara, R$ 1.000 em 2 suado. Agora você pega, tipo, Gustavo Lima, ele e o Reinaldo Meirelles lá, voz e violão. Cara, R$ 50.000, fácil. Por quê? É o Gustavo Lima. Então o valor é essa parada aí. O Ladeira chama de precificação intangível. Faz sentido? Leandro Ladeira tem esse conceito. Precificação tangível, é isso que a gente falou. Custo, tal, 20%, ok. Intangível é autoridade, o valor que você conquistou. Tem esse conceito. E o que eu vou sugerir para vocês? Busquem a precificação intangível, busquem aumentar o valor de vocês. Para isso, vocês colhem no perfil da Lorenza, que ela pode ensinar isso para vocês. E maravilha. Segundo ponto. Um ponto de atenção que eu não vou me aprofundar, mas eu preciso que vocês saibam. O que é margem de contribuição? Papel e caneta, porque esse negócio é técnico. Margem de contribuição. O que é margem de contribuição? Digamos que você vende uma pizza, vende a R$ 10 e você gasta R$ 5 em ingredientes e a caixa da pizza. Então, sua margem de contribuição ela vai ser 50%, porque você cobra 10, tem R$ 5 de custo. Margem de contribuição é o principal indicativo do seu negócio para você ganhar dinheiro. Às vezes você não precisa fechar nesse contrato. Às vezes você precisa aumentar sua margem de contribuição. Então, ouvidos atentos a isso. É muito importante que você esteja atento à margem de contribuição. Qual que é a margem de contribuição ideal para serviço? De 40% a 50%. Eu vou ter que corrigir a minha, que a minha está 30%. E eu cobro o dobro do que a minha concorrência cobra. Pra você ver o quanto que a gente está, que o buraco é mais embaixo. Então, eu contratei uma consultoria financeira de R$ 8.340 com a ForBlue para corrigir isso. Então, eu vou ter que corrigir meu marketing, porque para eu conseguir cobrar e ter a margem, eu preciso estar com o marketing filé do boi. E também a precificação. Então, esse é um conceito. E maravilha. E o que você vai fazer para cobrar? Vou passar a resposta para vocês aqui, mas eu vou passar o passo zero. Tá? Se tiver muita informação, Lorenza, você me breca aí, por favor, tá? Não, tá ótimo. Acho que tá bem... É técnico. Então, depois, se der certo, vai ficar gravado. Se não der, paciência, mas aí vocês podem assistir de novo. Então, eu vou passar para vocês o passo zero. Anota aí, zero. O que é zero? Cara, zero. Estagnação. Não estagnação, mas é o primeiro passo. Por que eu estou dando tanta ênfase? Porque não é para você seguir isso para o resto da sua vida. Tá? Muita responsabilidade com isso que eu vou falar agora. Uma média. De onde que eu tirei essa média? Qual a média da precificação dos meus alunos? Pouco mais de 60 e tantos alunos que a gente fez isso. E com o que a gente tem aqui em média. Passo zero. Se você cobrar menos do que isso, você vai, a partir de hoje, tentar construir esse passo zero, que é entre 500 e 700 por músico. Vou reforçar, passo zero, porque senão vai cobrar por músico. Tá? Mas isso é para você ter uma direção. Foi claro? Coloca aqui nos comentários aí. Se eu fui claro, você coloca 1. Se não foi claro, você coloca 2. Marcelo Germano faz isso. Coloca aí, gente, pra gente saber se vocês estão seguindo aqui. Que é legal pra gente também saber se tá indo bem. Exatamente. Então, se fez sentido, você coloca 1. Se não fez, você coloca 2. Então, de 500 a 700 por músico. É uma direção, é o passo zero. Se você não sabe nada, você consegue seguir essa linha. Marcos Leite Violino, Madu Music. Maravilha. Ok, agora, o que você vai considerar? Cara, é coisa pra caramba. Eu vou falar por cima, porque essa live não é um curso de gestão financeira. É o apanhadão para vocês pegarem os fundamentos. E qual que é o objetivo da precificação?
A referência disso que eu vou falar agora, For Blue, oficial. O objetivo é você saber se você não está pagando para trabalhar, de forma resumida. 2, descobrir o quanto que você precisa faturar para você ficar no zero. Por exemplo, a Lorenza já deu uma dica. Você pode dividir no quantos eventos, digamos, 8 eventos, você divide seu custo. Aí você tem que faturar 8 para você ficar no zero. Agora, aí para você lucrar, você tem que faturar mais tanto. Digamos, vou dar um exemplo a grosso modo. Eu tenho R$1.000, R$5.000 de custo, que é o que eu tenho hoje, um pouquinho mais. R$5.000 de custo. Vamos pensar que de cada evento eu lucro R$1.000. De novo, aqui é hipotético, tá? Então eu preciso fechar 5 eventos para ficar no zero. Gente, se eu não fechar 5 eventos, tiro para tudo que é lado aqui. 5 eventos para você ficar no zero. Aí você fala, eu quero ter 20% de lucro, que vai dar 100 não. Aí eu tenho que fechar 6 eventos, porque 5 para pagar as contas e 1 para sobrar 1.000. Então, um dos objetivos é saber o quanto que você precisa fechar para você ficar no zero. Eu acho que um objetivo também, um objetivo bom, PH, para eles entenderem, é assim, quanto custa o meu custo fixo? Qual é o meu custo fixo mensal? Perfeito. 5 mil por mês, ok. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que distribuir de que maneira isso para cada evento, né? Tipo, se eu fizer 10 eventos, cada evento vai... R$500 de cada evento, eu sei que vão ser para pagar meu custo. Então, eu não posso contar com esses R$500, porque eles vão estar pagando o meu custo. Eu acho que isso já começa a gerar uma boa consciência do quanto precisa ser cobrado, assim. Com certeza. Então, a Lorenza passou uma dica sensacional, bem fácil de pegar, né? Você pega aí e sua meta vai ser fechar tantos eventos e receber para você pagar. E vou te dar uma dica aqui para vocês aí. Um erro que eu cometi durante 5 anos foi cobrar 30% de entrada e o restante 15 dias antes. Por que isso é um erro? Porque todos os meses você tem custos. E aí, se você vai receber daqui 2 anos, todo mês você tem que matar um leão. Todo mês você tem que fechar R$5.000. Então, se você parcela em 12, por exemplo, todo mês você tem a previsão que você vai receber tanto. E aí, digamos que você tem 100 casamentos no ano, você sabe que você vai receber uma quantia legal por mês aí. Você tem uma previsibilidade de fluxo de caixa. Isso eu aprendi com a galera da ForBlue, porque eu cometi esse erro. Eu cobrava 20% de entrada e o restante 15 dias antes. Ficava todo esse tempo sem receber e tinha que suar todo mês para pagar os meus custos fixos. Então, uma dica aí. E outro objetivo é você saber até onde você pode dar desconto, porque às vezes a gente dá desconto que você literalmente paga para trabalhar. E o outro objetivo é você identificar qual que é o mix de produtos ou o produto que te dá uma maior margem, que você tem mais lucro, para você focar na venda dele. Legal. Fez sentido, então? Desconto, eu acho que é muito legal, PH, só para acrescentar. O que acontece aqui na minha empresa? Eu tenho uma meta de ter tantos eventos por mês, que na verdade não é uma meta, é o número de eventos que eu precisaria ter para pagar meus custos, para conseguir deixar minha empresa saudável e ok. Não consigo dar desconto até então, não dá, e normalmente são, né, os sábados, né, que são aqueles pedidos que são o que eu considero que muito provavelmente eu vou vender, então a princípio, digamos que eu tenha 4 sábados por mês, eu não consigo dar desconto para essas datas, porque eu preciso desses valores para poder fazer minha empresa girar com saúde. Então, o que acontece? Às vezes, um casamento no domingo, um casamento na sexta, depois de eu já ter cumprido as datas, já fechei os 4 eventos, a gente pode, de repente, trabalhar alguma margem, diminuir minha margem de lucro, mas eu consigo dar algum desconto. Eu criei políticas de desconto. Então, é uma política de desconto. Tem X% de desconto quando é à vista, porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, estão com dinheiro ali, podem pagar à vista, e isso é legal dar, às vezes, algum tipo de desconto por isso. Ou, então, enfim, normalmente o meu desconto é mesmo para pagamento à vista, nesses casos que não são os sábados. Eu tenho muito isso com o sábado. Como eu vendo a minha data exclusiva, né, da Lorenza, eu achei mais fácil fazer dessa forma. Sábados eu não consigo dar desconto, porém, às vezes, são eventos complementares ao que eu posso fazer na minha agenda básica, eu consigo fazer uma política de desconto. Então, foi algo que me ajudou muito também. Eu acho que, porque às vezes os noivos
querem o desconto, já é uma questão que todo mundo quer desconto. Isso é uma coisa Cultural, de praxe no mercado de casamento, todo mundo quer desconto. A partir do momento que você não tem uma política de desconto, você fica numa situação muito difícil com o cliente. Mas se você fala para ele, olha, aos sábados eu infelizmente não tenho desconto, é o meu valor, eu infelizmente só tenho 4 sábados para vender para vocês, então eu não tenho realmente desconto. Mas se você quisesse, por exemplo, casar num domingo, numa sexta, eu teria um desconto para você. Veja bem, seria X% de desconto. Então, a pessoa, por mais que ela não queira aquelas outras datas, ela entende. Você tem uma lógica ali dentro da sua empresa e ela entende que ela está pagando um valor devido à importância realmente da data que ela está te pedindo. Então, acho que a partir desses mecanismos de criação de políticas de desconto também é uma boa margem, é uma boa conversa de negociação com as pessoas, né? E super justa também. Com certeza. Então, essa dica é sensacional. E agora, falando de... A Lorenza ela deu uma dica sensacional, super simples de você entender, de como que você vai precificar. Eu já te dei uma direção, que é o passo zero. Lembra? Use com responsabilidade, senão vai usar isso como regra. É o passo zero. Se você não tem nada agora, então você vai considerar de 500 a 700 por música. Mas, acrescento a sacada da Lorenza, se ela quiser falar, em relação a você listar todos os seus custos fixos. E vou dar uma dica para vocês. Ah, PH, eu trabalho em casa, não tem custo com energia. Incorreto. Porque se você trabalha, vamos considerar 8 horas por dia ou 4 horas, de 30% a 40% da energia da sua casa, a sua empresa tem que pagar. Energia, água, luz, telefone. Se você for considerar corretamente, até o almoço, considera 15 por dia. Mas se você não quiser considerar o almoço e assumir a sua pessoa física, melhor ainda, um custo a menos para sua empresa. Então, Legal. mas pô, esse custo de energia, internet. Ah, mas a internet eu uso o Wi-Fi de casa. Justamente, você usa, a sua empresa está utilizando. Então, uma média de 40% dos custos da sua casa, bota na sua empresa. E claro, você não vai pagar 100%, porque senão você está sendo injusto. Porque a sua pessoa física tem que pagar os outros. Porque Claro. quando você não está trabalhando, a sua empresa tem que pagar. Igual aquela coisa, a gente enche o tanque com o dinheiro da empresa, né? Mas na verdade você vai para o casamento só de sábado. Então, só para falar assim, como cobrar? Dei o passo zero, só que vou falar para a Lorenza comentar com vocês. Um atacadão aqui, uma forma simples de você entender. Você pode falar para eles como que você faz essa parte de listar os custos fixos, e enfim. Sim, não, super legal pegar. Essa parte de listar os custos fixos é isso. Tem que abrir uma tabela, gente. É uma maneira mais fácil você abrir uma tabelinha e nessa tabelinha você Excelzão, né? começa Excel ou ali no Google e tal, coloca os valores mensais que você gastaria para sua empresa com água mais difícil, mas assim, digamos, luz, né, telefone, internet. Tem também aqui na minha empresa, eu tenho um valor por mês da contabilidade, que é um valor que eu preciso colocar também nesse custo. Eu tenho um valor por mês que eu estou pagando aqui para o meu Google, o meu site está no ar, eu pago hospedagem. São custinhos assim, que às vezes é R$50, R$70, R$100, mas são custos que a gente precisa colocar, né? Eu tenho uma taxa de FII, que é a taxa das minhas reuniões, que uma vez eu fazia nos cafés, então eu colocava ali a taxa desse custo que eu tinha, às vezes, para ir até um cliente, tinha que pegar um Uber, ir até, às vezes, a casa de um cliente, ou às vezes fazer uma visita técnica. Então, é importante colocar essas taxinhas, até às vezes taxa de correio, material do escritório, tudo que você lembra que você usa para o seu trabalho, coloca nessa planilha. Fora isso, vai te dar uma base do que você gasta por mês, tendo ou não tendo casamento. Digamos que você não consiga fechar casamento, assim, enfim. E aquilo ali vai ter que estar funcionando, você vai precisar atender os clientes. Então, é básico. Isso que eu nem coloquei aqui, né? A equipe, né? Um pessoal de atendimento, um pessoal de financeiro, coloquei como se fosse custos só estruturais. Então, eu costumo fazer essa planilha para esses custos fixos estruturais e ter uma planilha também de cada evento. PH, porque o que você precisa, cada evento ali, você precisa também lembrar, tem muitos itens que o pessoal esquece demais, assim. Um deles é até mesmo às vezes uma taxa de transporte, alimentação dos músicos, uma pessoa para ir de produção para te ajudar, que eu acho que inclusive não é um luxo dos músicos isso é algo que faz com que seu trabalho seja melhor executado, para que você não tenha que chegar no casamento, correr atrás de uma assessora, correr atrás de uma água, correr atrás de cadeira. É importante ter uma pessoa
no seu staff, técnico de som, equipamento de sonorização, manutenção desses equipamentos de sonorização. Eu ainda tive que acrescentar, fazer uma conta aqui, acrescentar os impostos, enfim, que eu tenho pago por conta de CJPJ aqui e tudo mais. Então, tem muita coisa. Aqui o pessoal está falando de gasto de publicidade e vídeos. Isso é uma coisa que você também pode... Eu aqui no meu novo fluxo financeiro, eu coloquei um valor por mês destinado a divulgação, materiais, né, de vídeo, de foto, criação desse tipo de conteúdo. Então, eu coloquei isso no meu custo fixo mensal, para contabilizar isso aí também. Então, são muitas coisas. Eu acho que é muito importante começar a fazer colocar na ponta do lápis para a gente poder, para vocês terem uma dimensão maior dos valores, né? Sensacional. Então, eu vou, inclusive, acrescentar mais uma contribuição. De novo, papel e caneta na mão, anota aí, porque vocês vão ter que fazer essa tarefa de anotar seus custos. Isso que a pergunta de quem foi mesmo, foi do Dedique uma Canção. Esses custos, eles entram nas suas despesas. Porque a gente tem as despesas fixas do mês, que são as despesas operacionais, e tem investimento fixo, que você deve separar isso. O que é despesa e o que é investimento. Então, tem tudo isso que a Lorenza falou, e tem o que é pró-labore? É o seu salário administrativo. Se você trabalha na sua empresa, você tem que ter salário. Se você não trabalha, você é um sócio que só coloca dinheiro, você não deve ter pró-labore. Pró-labore é para quem trabalha segunda a sexta. Cachê de final de semana, aqui na minha empresa, eu ganho meu salário administrativo, que é o pró-labore, e quando eu toco, eu ganho cachê. Então, eu recebo junto com os músicos. A gente programa lá, a transferência vai para o músico e vai para o PH. Porque a gente separa muito bem. Quando eu toco, eu sou um músico, então eu recebo um cachê. Então, isso que é legal. Às vezes você tem um prolabore baixo, mas se você toca. E isso que eu estou falando é direcionado para a galera de orquestra. Não sei como a Lorenza faz isso, mas para o pessoal de orquestra, legal você ter um prolabore que a sua empresa aguente pagar, que é por volta de 8% da sua receita mensal. Essa é uma porcentagem para você ter como indicador. 8%, mais do que isso, já é muita coisa. 8% de prolabore. Referência, consultoria, iluminismo. Estou pagando uma nota pela sua consultoria, passando essa informação para vocês. E aí você pode complementar sua renda tocando. Então, digamos que você toca 4 vezes por mês, você ganha lá seus R$300. Vai ganhar mais uma graninha aí. Então, se você tocar 8, 10, se você tocar 10 vezes no mês, você vai ganhar mais R$3.000 só de cachê, mais o prolabore administrativo. Então, é uma dica para o pessoal de orquestra de como eu faço aqui. Depois a Lorenza pode compartilhar. Legal. E falando de investimentos, você tem que ter isso listado também. O que é investimento? Papelaria, site, internet, mídias propagandas, anúncio no Facebook, outros investimentos em marketing, como site de casamento. Eu pago o site de casamento. Pegar é bom ou é ruim? Se você sabe, é bom. Eu tenho um retorno de 30 vezes mais o valor que eu pago no site casamentos.com. Por quê? Porque eu sei fechar contrato utilizando essa ferramenta. Se você não sabe, vai ser dinheiro perdido. Eu só dei essa consideração porque é uma polêmica. É bom, é ruim. Tem gente que fala claro, que é bom. Para mim, funciona. 30 vezes o valor do investimento, acho que rende mais que a poupança. E outros investimentos. Compra de equipamentos, reforma da estrutura, mobiliário, outros investimentos em bens materiais, treinamento e consultoria. Você deve colocar isso como um investimento na sua empresa também. E outra sacada que eu aprendi com a galera da ForBlue é mensalizar custos anuais. Por exemplo, digamos que você pague, sei lá, PVA do carro da empresa. PVA de carro, né? PVA eu não tenho carro, pegar. Então, digamos que... eu não tenho carro. Mas aí PVA, sim. Vou te dar um exemplo. Digamos que você paga o seguro do carro, seguro de equipamento, que você paga numa tacada só. 1.200 por ano. Importante que você coloque no seu plano de contas. O que é plano de contas? Essa lista dos seus custos mensais, R$100 por mês. Mesmo que você pague anual, você coloca, mensaliza. De onde que eu estou tirando isso? Confia. ForBlue oficial. Paguei caro nessa consultoria, então só faz. Depois você pode seguir eles para confirmar. E outro investimento que eu coloco. Eu tenho uma estratégia aqui que eu faço 4 eventos por ano. E essa estratégia é focada para a orquestra, mas ela funciona com o cantor também, porque é o mesmo fundamento, é música. Que eu faço 4 eventos de degustação musical, que a gente leva uma maior galera para assistir a gente,
30, 50 casais para assistir a gente e toca a cerimônia do começo ao fim e depois faz uma oferta no final. Isso me dá um custo médio por evento de uns R$ 850 por evento, 500 a R$ 850. E eu faço a conta, 4 eventos, vou arredondar para 1.000 para facilitar? Uhum. Vou colocar 4 eventos, porque eu faço eventos grandes. Então, R$ 4.000. E eu divido por 12 e coloco esse custo por mês na minha empresa, Isso, que é o exatamente. investimento em evento. Tá? Se eu estiver falando egípcio, fica calma, porque a confusão é o primeiro passo da compreensão. É Pedro Sobral que fala isso. Muito bem, E exatamente. o que mais aqui? Então, todas essas paradas tem que colocar. Né? Às vezes a gente acha, agora você está entendendo por que cobrar 200 por música é um erro. Eu acho que você até se perdeu tanta coisa que a gente falou aqui. Essa live E tá legal, hein, PH? Hoje foi 1h20 aqui de live, bastante conteúdo mesmo, né? Para quem tá interessado nesse tema de sim, precificação. total. Então, passamos tudo isso. Ó, vou voltar aqui no minha cola, então. A Lorenza deu uma dica fantástica. Lista todos esses custos. Lembra, custo operacional e o custo de investimento em marketing também. Deixa separadinho, ó. Investimento operacional é tanto e o custo de marketing é tanto, mas é todo o seu custo fixo na sua empresa. E aí você divide aí, de novo, gente, isso aqui que eu tô falando para vocês é o atacadão. Porque tem umas paradas muito loucas, taxa de markup, custo por hora, umas paradas muito loucas que a gente precisaria de um curso para ensinar para vocês. A gente está falando um atacadão, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se você for um profissional de finanças, você vai falar, PH, mas não é bem assim. Calma, gente, aqui eu passo zero, tá? Ó, o pessoal tá gostando, então tá ok. Então, respira aí, para aterrissar a mensagem. Vamos lá. Listou seus custos aí? Faz igual a Lorenza falou. Estipula a quantidade de eventos que você gostaria de fazer, divide, e aí, fé em Deus, né? Aí Serva nas tem que, canelas. aí tem Isso daí é que, do Toy Story, né? Pisa no acelerador, porque você precisa fechar. Você vai descobrir quantos eventos você precisa fechar para você pagar seus custos. E aí, esta vai ser sua meta. Porque quem não tem meta, não tem não. direção. E aí, É. quando você atinge a meta, você dobra a meta. E era Atingir o entregue. método dobra meta. Gente, é muito importante isso. Parece algo. Essa que é a questão. Às vezes nós músicos, a gente não vê nosso trabalho dessa maneira. E às vezes fica no ar, né? Indo de um jeito que dá, indo de qualquer jeito. É importante a gente ter meta sim, gente. Não é para ficar nervoso, para ficar estressado, para nada. Mas a gente precisa ter um objetivo, porque se a gente não tem, a gente não consegue chegar em lugar nenhum, né? A gente precisa entender Com onde a gente certeza. quer chegar para traçar os nossos planos ali, para alcançar o que quer que seja. Lorenza, quero ganhar R$ 5.000 por mês. Então, vamos fazer um plano. Lorenza, quero ganhar R$ 20.000 Exato. por mês. Quero ganhar R$ 100.000 por mês. Tem um plano, mas pode ser mais difícil, é diferente? Pode, mas com um plano você vai tentar alcançar essa meta. O que eu acho que falta muito é que a gente fica muito nesse imaginário desacreditado, indo muito nesse imaginário Ó popular que céus, ganha ó vida. dinheiro e tudo mais, né? Então, assim, não, gente, tem que parar, assim, quem começar a seguir mais aqui também o perfil e tal, vai ver, assim, é tudo na base do vamos fazer. Mão na massa e corre atrás. Não cai do céu, não é de hoje para amanhã, não adianta, mas hoje você pode começar. Parece uma coisa, né, super assim, que eu tô falando clichês, assim, mas é verdade. Vocês podem começar hoje, pode começar agora, do jeito que você, né, começa a traçar seus objetivos, suas metas. A gente sabe que o corona agora tá aqui, tá atrapalhando os nossos planos, tá atrapalhando muitas coisas nas nossas vidas, mas quem não estiver se organizando também, quem não tiver com suas metas, com os objetivos claros, a hora que o corona der a nossa trégua aqui, não vai estar preparado. Então, eu acho que é um momento também, né, PH, de se jogar, de entender, de investir. É um investimento que a gente está fazendo Certeza. agora e para colher, colher mais para frente, porque o fruto ele vem, mas tem que plantar, né? Com certeza. E vou acrescentar uma coisa, que a galera fala. E outra coisa, PH, não sei como executar essa estratégia. Fica atenta, porque tanto a Lorenza quanto eu, a gente oferece conteúdo gratuito e conteúdo pago. Se você quiser acompanhamento da Lorenza, quiser meu acompanhamento, a gente tem conteúdo pago. Então, fiquem atentos a isso também. Estou fazendo aqui, o nome disso, no linguagem popular, se chama jabá. Tá? Anota essa técnica milenária, jabazão. Não, mas tá E certo, PH. O PH tem até, inclusive, já está com o curso montado, tem as mentorias, a gente também aqui está finalizando alguns produtos para quem tiver mais interesse em se aprofundar, quem tiver interesse de um acompanhamento mais de perto.
é muito legal. Eu acho que isso é realmente investir, inclusive, na empresa, investir nesse futuro do trabalho. É bem importante. Eu acho muito legal você estar falando sobre isso também, PH. Com certeza. Então, é igual qualquer analogia que eu utilizo. Gente, você dá uma aula experimental para o seu aluno de canto, seu aluno de violão. Se ele quiser continuar o curso com você, ele vai fazer aula particular com você. É o mesmo fundamento aqui, só que a gente dá um pouquinho mais que só uma aula experimental, né? A gente tem toneladas de conteúdos aí. Mas, voltando agora pro conteúdo, PH, eu não tenho meta. Eu vou te dar uma meta, que é muito óbvia. Por quê? É aquele fundamento que eu te passei, que eu aprendi com o Marcelo Germano. Às vezes a gente está fazendo as coisas por fazer. Ah, eu acordei hoje e respondi um cliente aqui, estou fazendo tal coisa, estou assistindo um monte de live. E o final? Que resultado você espera? Fé em Deus, né? Fé em Deus que ele é justo. Só que não é assim que você pode fazer de outra forma. Deve. Que é o seguinte, você vai mirar a sua meta e aí você vai definir as ações. Então você não vai acordar, eu vou atender cliente porque eu tenho que atender cliente. Não, eu vou atender cliente porque eu preciso fechar 5 contratos por mês a R$3.000. Isso aí não você vai acordar a magia do nosso trabalho, né, PH? Acho que tem muita cantora que fala, ai, puxa, isso aí não é, gente. Isso é só realmente se organizar para a gente poder, de fato, poder seguir o nosso sonho. Eu sei que tem muita cantora sonhadora, assim, que eu acho que, às vezes, pensar nisso é como se estivesse ali tirando, né, aquela questão do sonho e tudo mais. Mas não tem como, gente. Para a gente poder viabilizar o nosso sonho, a gente precisa começar a aprender a seguir essas metas e realmente se organizar, né, PH? Com certeza. Então, vou dar a meta aqui, depois vou comentar sobre outra parada aqui, que é o seguinte. A meta vai ser o seguinte. A Lorenza já deu uma orientação. Você vai listar os seus custos. E aí você vai chegar num valor. Vou dar um exemplo. Talvez você vai listar, tipo, vai dar uns R$2.000. Tô chutando. E aí você vai ver. Outra coisa, qual que é a sua margem de contribuição? Ó, vou falar devagar porque é bastante informação. Por exemplo, digamos que o produto que você mais fecha custa R$2.000. E aí você vai colocar a planilha que a Lorenza falou, do custo por evento, que é o cachê dos músicos, uma pessoa da produção, eu tenho uma pessoa para filmar, mas se você não quiser. Legal. Pessoa da produção, alimentação, custo de combustível, técnico de som, aluguel de equipamentos, se você tiver, comissão de vendedor, se você já tem essa parte, se não tiver, não tem problema. E aí vai dar uma margem. De 100%, sobra você otimista, 50% para você. Então, ó, você tem R$2.000 de custo, o negócio que você mais vende custa 2 e sobra 1.000. De cada casamento que você fecha, sobra 1.000. Você precisa fechar pelo menos 2 casamentos por mês, para você ficar no zero. PH, mas eu não quero ficar no zero. Parabéns, é exatamente isso. Eu quero lucrar tantos por cento, que vai dar mais ou menos R$1.000 por mês. Então, sua meta vai ser fechar 3 contratos. 2 vai ser para pagar o seu custo de 2.000, porque cada contrato sobra 1.000. Então, você precisa fechar 2 para pagar o contrato, mais um para você ter R$1.000 de lucro. Porque ninguém quer ficar no zero. Então, eu falei bem devagar, valores hipotéticos, mas você vai acordar todo dia, vai colar essa meta na parede. Se você acordar, você vai estar lá. Ó. A meta é fechar 3 contratos, só que eu fechei só um. E aí você vai traçar as ações. Para fechar mais contratos, eu preciso atender mais clientes. Para atender mais clientes, eu preciso cuidar do marketing. Para cuidar do marketing, eu preciso fazer anúncios, preciso gravar vídeo. E, enfim, aí você vai traçar as suas ações para você bater a sua meta. Então, sua primeira meta vai ser o ponto zero, que chama de ponto de equilíbrio. Você precisa fechar, igual a Lorena falou, fechar para você pagar suas contas. E aí depois, e ninguém quer ficar só nas contas, você vai fechar para lucrar. Então tem a meta 1, 2 e 3, que é a mínima, a média e a top. Legal. Por que é legal você ter 3? Você não se frustrar. Se você colocar na top, você não atingir, você vai chorar. Mas você precisa ter a mínima, fechou, tá legal, a do meio e a top, ok. Então, esta vai ser a sua meta. E aí, conteúdo pra caramba, gente. Eu vou falar só mais uma coisa. Precisa de uma outra live, que daqui a pouco já tô com fome. Lembra que eu... E eu tô... não presto, vai. Eu tô grog já, eu tô bêbado de tanta informação. O conteúdo tá super legal e a gente já deu uma boa primeiro momento, eu acho, para as pessoas também que estão aqui. Vou falar 4 erros. 4 erros que a gente comete. Cobrar 200 por músico, misturar a pessoa física da jurídica. Um que eu não comentei, mentalidade de pessoa física e de pessoa jurídica. O que é isso? R$30.000
referência da ForBlue de novo. 30 mil reais é um ótimo salário para você, pessoa física, mas não é um ótimo faturamento. Então, se você vê 30 mil reais nessa conta, você não está rico. É só um faturamento da sua empresa. Então, separe essa mentalidade. Outro erro, a insegurança de, eu quero dividir o cachê igual porque eu vou estar sendo injusto, vou estar explorando os músicos. Não, cada um ganha proporcionalmente. Então, é um erro você dividir o cachê igual porque as pessoas não trabalham igual, Com certeza. iguais. E o que você vai fazer? Passo zero. Se você não sabe o que está fazendo da vida, tamo junto, já passamos por isso também. O que você vai fazer? Você vai lá, para você, digamos que você tem uma proposta para enviar hoje. Você vai calcular entre 500 e 700 por música. De novo, muita responsabilidade com isso que eu estou te falando. Se você chegar daqui 2 anos e falar que cobra 700 por música, porque eu mandei, vai ouvir, hein? Vou pegar o chinelo e a vara lá, né, igual as mães antigas faziam. Então, esse é o passo zero. É porque você não tem noção de nada, de 500 a 700 por música. Por quê? Porque a gente vai descobrir que dá para cobrar muito mais que isso. Tá? Então, acompanha aí, principalmente a Lorenza, que ela manja mais do que eu, em cobrar acima Imagina, da PH, média. está ótimo. E aí, o que você vai fazer? Lista todos os seus custos fixos. O nome disso é plano de contas. Eu tenho pronto, mas depois a gente conversa sobre isso. Então, lista tudo o que é custo fixo seu, depois o custo variável. O que é o custo variável? Que é por evento. O casamento foi 3 mil reais, eu tenho tanto de cachê de músico, produção, técnico, esses paranauê todo aí. Essa é outra tarefa que você vai fazer. Qual que é a outra tarefa? Descobrir o quanto você precisa faturar para pagar suas contas. E, cara, enquanto você não fechar essa parada, você não vai descansar. Cara, tudo tem seu equilíbrio, tá? Não vai trabalhar 24 horas por dia. Mas você vai ter que mirar isso, cara, porque você vai ter uma direção. Eu preciso fechar tantos contratos por mês. Então, Claro. eu acabei de postar uma live no meu Instagram. Não assiste agora, que senão você não vai entender nada. Assiste amanhã, que é uma reunião com a minha equipe comercial. E tem uma coisa que eu falei lá, que é dia 18, a gente está longe da meta. Eu tenho uma meta de faturar 42 mil reais por mês. 42 mil em contratos. E a gente faturou um pouquinho mais de 10. E o que eu vou fazer? Eu aprendi isso com o Marcelo Germano. Preciso citar minha referência, porque eu estou assistindo muito ele. Então, agora é o momento de corrigir a rota. Não lá quando fechar o mês. Puta, fechei só 10 mil. Não, agora, galera do marketing, senta o pé no acelerador aí. Vamos botar mais gente lá para o comercial. Então, por que eu consigo fazer isso? Porque eu sei que minha meta é fechar 42. Porque eu quero fechar 500 mil em 2021. Quero fechar R$500 mil em vendas. Vender Legal. R$500 mil. É aquela questão de ter realmente uma meta e a gente trabalhar para alcançar, né? Não tem... É isso aí, né? É isso mesmo. Igual. Então, esse foi o último comando da live. Descobrir o quanto você precisa, qual que é a sua meta e pisar o pé no acelerador. E a última que eu vou fazer é ativar as notificações dos perfis aí. E-book. Manda para mim, eu vou mandar o Pix. Estão pedindo um e-book do PH aqui. Vou mandar o Pix para vocês, eu faço. Que bom, Não, PH, mas é legal. Tá muito legal essa live. Acho que a gente colocou bastante conteúdo. Eu agradeço demais a tua disposição aqui em ficar com a gente 1h30 também. Você que está realmente muito ativo nessa questão, inclusive, né, dessa teoria, no sentido de teorizar mesmo como poder contribuir aí para os músicos conseguirem viver de música. E também tá muito alinhado com as questões que eu também acredito. E eu acho que a gente vai voltar mais vezes, né, PH? Tanto que em um mês aqui já fizemos 2 lives e tudo mais. Então, muito bom poder contar contigo. Eu agradeço muito. Eu acho que para todo mundo foi muito, muito importante, muito interessante. Tem o pessoal pedindo aqui também para eu falar um pouquinho sobre o meu percurso. Acho que um dia eu abro uma live aqui e falo mais da minha experiência também. Vai ser bem legal poder compartilhar com vocês. E é isso, eu acho, PH. A gente vai deixar também um conteúdo para um próximo momento, para o pessoal conseguir, de fato, absorver o que foi dito, né? Acho que foi um bom início de conversa. Agradeço mais uma vez pela sua presença, todos que estavam aqui. Aproveitem para seguir o PH, seguir também aqui o nosso perfil, que a gente vai trazer sempre conteúdos legais referentes à música de casamento, ao empreendedorismo na música, que eu acho que a gente tem que sair do amadorismo, né, PH? Vamos sair do amadorismo, profissionalizar o nosso trabalho. Muito obrigada. Obrigada a todos que ficaram aqui conosco. Joia! Que máximo! Show de bola. Obrigada, PH. Sucesso para você. Valeu pela abertura aí. Se cuidem. Um beijão.